boa tarde. Bem-vindos às talks aqui no palco do futebol. Eu não sei se a internet está preparada. Vocês acham que a internet está preparada? Comigo hoje tenho... momento pode cair. Ai, o streaming. Comigo, Dani e Nuno Gomes. O tema é vitórias no passado. Portanto, isso significa que vocês os dois estão um bocadinho antigos, é isso? É capaz, não é? Muito gostas tu de dizer essas É coisas. capaz. Eu sou Não mais é? velha do que vocês. Portanto, se aí em casa estão à espera que esta seja uma talk muito séria, recordarmos aqui o passado, connosco os três, isto é completamente impossível. Qual foi a vossa primeira internacionalização juntos? Lembram-se? Foi no Parque dos Príncipes ou em Wembley? Não. Não? Foi, Foi. Da seleção A foi. Sim, da seleção Não, A não, foi. não, não, lá atrás. Isso agora- Lá atrás. Isso Isso Dani. agora 1900. é no passado, isso é mesmo no no passado. Não, porque você- Eu só fixei a 96. Vitória. Não, Vitórias não. no passado. Não, Eu só Não. só Primeira fixei vitórias. internacionalização juntos. Torneio do Algarve para aí, não? Não sei, sinceramente não sei. Pai, Vocês eu vêm torneio do das Algarve, torneio- seleções São desde que meses idade? Sub-15. Sub-15? Sim. São uns meses mais velho que o Dani. Só uns mesinhos. Uns não é? meses. Mas podias ter dito que ias fazer essa pergunta, eu tinha ido pesquisar. Tinhas ido estudar. Ou seja, isto para dizer aqui num bocadinho do tema sério, fala-se muito da vitória do Euro 2016 e da seleção, mas o que é facto é que se nós olharmos para o passado das seleções a nível de camadas jovens, escapou-nos agora esta questão do Os sub-21, que 21. nos está aqui um Foi bocadinho pena, entalado, realmente. mas vocês fazem parte de uma geração que começou muito cedo a ganhar títulos pela seleção. Vossa primeira vitória de seleções, sub-18? Sub-18. Foi, Sub-18. fomos campeões Em da Espanha. Europa de sub-18 em Espanha. Espanha, não foi? Mérida. Mérida. Contra os alemães. Exatamente. Ganhamos na Quem é que final. tem melhor memória? Vomitávamos. Até vomitávamos. Depois fomos para o prolongamento. E fomos a foi? penaltis depois. Hã? Fomos Oh. a penaltis depois. Olha, vamos fazer assim, Ganhamos. campeões. Da Europa. Eram os Ah, campeões, eles, Depois os disso. enormes. depois dessa do sub-18. Depois dessa disso, fomos ao Qatar. Terceiro lugar no Qatar Fomos e ao quarto Qatar. nos Jogos Olímpicos. Esta criança no avisei. Qatar estava endiabrado. Estávamos em Cuidado com estágio. ele. Conta. Cuidado com ele. estágio. Então ele foi eleito o melhor jogador, Segundo melhor jogador, segundo melhor marcador. jogador e segundo melhor marcador. Vai buscar. Olha, diz-me uma coisa. É mau. Vocês... eu quero fazer isto a sério. Vocês já perceberam, eu quero fazer isto a sério. Porque para o final, estava ali a olhar para o contador, para o final, vamos terminar esta talk com Dani a cantar. Diz que lhe faltou essa parte e que queria cantar. Como é que foste dizer E eu isso? quero muito estar aqui a presenciar esse momento. Eu também, vamos presenciar, vai ficar registado. Há uma coisa que a vossa geração hoje em dia sofre, que é estes miúdos novos que nos estão a ver hoje em dia na internet, foram pesquisar os vossos golos, mas não têm muito a noção da real dimensão que vocês tinham na época. É diferente. Uma coisa é ir ver os golos ao YouTube. Podemos dizer dele, tu foste um fenómeno desde muito cedo, certo? O Nuno também. O Nuno Já lá também vamos era. ao Nuno, Nós calma, os dois calma. nas seleções jovens éramos uma dupla na frente. Aquilo era extraordinário. Não era só na frente, vocês eram uma dupla. Jogava, entendíamos muito Atenção, bem. que Com os não olhos, são horas. bastava. Os movimentos. Eu não disse Tá nada. bem, pronto. Mas diz lá, Dani, vocês entendiam-se muito bem. Entendíamos muito bem, entendíamos muito bem. O O Dani Nuno era fazia uns fortíssimo. movimentos espetaculares. Agora a falar a sério. O Nuno fazia uns movimentos espetaculares. Eu já sabia, quando ele mexia assim com a cabeça, o cabelo, quando mandava o cabelo para trás, eu já sabia que ele ia arrancar e que ia fazer uma daquelas diagonais. E então lá me preparava eu para lhe meter a bola. Metia-lhe a bola e ele a seguir lá, ou finalizava ou então fazia mais um daqueles passos fantásticos. Mas foram momentos extraordinários, muito, muito bons. Tens saudades? Tenho muitas saudades. Tenho muitas saudades porque era a sério, mas o espírito de grupo ainda tinha uma parte onde nos podíamos divertir, uma parte lúdica, Yeah. da forma como se olhava para o futebol. Depois, nos escalões mais acima é que isso já não existia, mas ali existia muito e foi muito bonito. Foi muito Tiveste bonito. saudades ao longo da tua carreira, porque tu cruzaste com muita gente, não vamos agora dizer nomes, mas tiveste saudades ao longo da tua carreira de cruzamentos bem feitos, daqueles teleguiados como fazia Dani. Ah, Não, também sem tinha. dúvida. Eu, por acaso tive É sempre melhor jogar com malta com qualidade, não é? tive pena depois de não me ter cruzado com ele em equipas séniores, não é? Porque podíamos ter tido a hipótese que o Dani chegou a jogar depois no Benfica, mas nessa altura eu não estava. Pois foi. E realmente eu entendia muito bem com o Dani. O Dani era um excelente jogador, um pé esquerdo magnífico. Sonho. E entendemos sempre muito bem, desde miúdos, 14, 15 anos. Exato. E aquilo que ele disse corresponde à verdade. Nós também crescemos juntos, não é? Pois. A maior parte desses atletas.
e criávamos ali um ambiente muito bom, em que depois havia momentos fora da competição em que nós transportávamos essa união para todos os momentos. E depois, como é óbvio, quando se tornou mais a sério, mais profissional, na altura em que nós nos tornamos sérios, nos tornamos séniores, não é? Ele foi para fora logo no início para Amsterdão e entretanto mantivemos sempre o contacto, mas nunca mais jogamos, infelizmente nunca mais jogamos juntos, como é óbvio, para um avançado, não é? Ter jogadores com o calibre e com a qualidade deste menino, a vida era sempre muito mais fácil. Era recíproco. Para mim também era fácil quando te tinha a ti a quem dar a bola e quando os movimentos eram feitos por ti. Isso também ajudava muito. Não eram desperdiçados, não é? Mas, sabes, nós hoje à tarde estávamos a falar e temos falado nestes últimos dias e vamos continuar a falar na TVI e na 24 sobre o estágio da seleção, estes dias, a quantidade de dias que estão juntos. O Fernando Santos ter dito aos jogadores agora neste início de estágio ainda em Portugal, ainda em Lisboa, em que os jogadores podiam ir a casa. E vimos que foram responsáveis e que nenhum chegou, nunca teve nenhum problema com o Covid, portanto houve a preocupação de os jogadores terem responsabilidade versus liberdade e isso aconteceu e correu muito bem, mas agora vão passar um mês, esperemos nós, não é? Mas acredito que sim. Fernando Santos, isto leva tabaco para um mês, não é? Quanto mais tempo tiver é melhor. Não é? Melhor, exatamente. Mas portanto, estas situações que acontecem também fora do campo, os jogadores conversarem entre eles, partilharem momentos no quarto, no hotel, nos momentos mortos, nós chamamos os momentos mortos. Mas não havia tecnologias na vossa geração não havia, e isso era uma vantagem. Exatamente, Netflix, HBOs, essas coisas não havia nada nem disso. Nem PlayStation, disso, nada disso. jogavam às cartas. Sim. E bem. E bem. E bem, olha, eu lembro quando nós estivemos nos Jogos Olímpicos, nós tivemos Atlanta, nós tivemos 2 semanas em estágio no Canadá, num sítio. Aquilo era no fim do mundo, não havia nada, havia uma vilazinha com 2 ou 3 cafezinhos. Havia uns carrinhos de golfe. Os carrinhos de golfe. Mas isso não é para contar aqui. Mas quer dizer, nós tínhamos que encontrar... Sim, era um pouco de tédio, não é? Era, exatamente. E portanto, as relações intensificavam-se nesses momentos. E também as partilhas e o conhecimento que ias ter cada vez mais de um e do outro fazia com que depois essas relações também passassem para dentro do campo. E esse conhecimento do próximo. E a relação que tinhas com o próximo, o respeito que tinhas com o próximo, o carinho, a amizade, tudo isso, hoje dentro do campo é importante. Eu acho que tudo é importante para dentro do campo. Não quer dizer que tu jogues mal com uma pessoa de quem não gostas. Exato, mas claro. obviamente haver uma boa relação, haver uma boa um bom entendimento. Eu acho que no jogo tem que haver uma leitura do pensamento. Ele tem que saber qual é o espaço onde tu te vais movimentar sem dúvida. E já conhecer as tuas movimentações. Mas isso muitas vezes leva mais tempo a adquirir, não é? E falando do nosso caso, e provavelmente o Dani ao longo da sua carreira também encontrou depois outros colegas que esse entendimento era mais fácil, porque há a palavra química, se calhar, não é? Havia ali uma química entre nós em que muitas vezes ele estava com a bola e já sabia onde é que eu ia estar, o chamado jogar de olhos fechados, não é? Isso acontece algumas vezes com várias duplas e eu realmente com o Dani entendia-me de olhos fechados e se calhar com outros nem tanto, demorava mais tempo a perceber as suas próprias ideias, percebes? Ele só olhavas para ele, lias. Sim, eu olhava para ele, já sabia onde é que a bola ia cair, já sabia onde é que queria que eu estivesse. E fizeste uma entrevista ao João Vieira Pinto há pouco tempo. Eles falam os dois da mesma coisa, porque a dele vai passar amanhã e eles falam muito do facto das movimentações que o Rui Costa antevia neles. Era isso que eu ia falar. Era isso que eu ia falar. E eu, por exemplo, eu sabia que havia certos movimentos, até com o cabelo, um movimento assim para afastar o cabelo, um movimento. Tu estás a insinuar que o Nuno fazia movimentos com o cabelo? O João também. O João também. Agora, olha, mas eu sabia que às vezes a leitura que eu fazia
Da própria linguagem corporal, Da linguagem não é? corporal dele, já sabia que tipo de movimento é que ele ia fazer. Mas eu acho que Era essa questão muito do por aí. jogar de olhos fechados tem muito a ver com isso. Vocês fazem parte de uma geração que fez todo um percurso de camadas jovens juntos. Sim. Depois este desertou. Tu tiveste, de facto. Gostaste da palavra? Não, sabes porquê? Porque Utilizaste no outro- muito bem. nessas entrevistas que tive no outro dia com o Costinha e ele falava da convocatória para o Euro 2000. Exato. Ele disse-me hoje. Não Ou sabia se- que era eu ou ele. Eras tu ou ele, não é? Exato, exato, Ah, exato. Porque Não nós sabia. olhamos para os teus números, e se nós olharmos para os teus números de seleções, formação e seleções séniores, Sim. não é o mesmo jogador. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E não tem nada a ver por culpa minha, sabes porquê? Porque deixei de acreditar. Raramente falo nisto, pelo menos em públicos, mas sabes que eu contigo temos uma relação que É química. que consegues que tirar, sacar- consegues sacar de ti coisas que ninguém mais normalmente, consegue. e normalmente iam para o livro, mas pronto, sai. E eu deixei de acreditar, porque a nossa seleção de facto tinha nomes extraordinários, tínhamos jogadores fantásticos e... Tu não ficavas e- mal naquela e- seleção de 2000, não? Sim, não, olha, e estive perto também da de 96, eu e ele. Sim, Estreámos-nos e Foi o depois... Porfírio, lembras? Foi o Porfírio, exatamente. E estivemos assim, e eu estive muito perto várias vezes, mas depois se calhar chegava aquele momento e em que pensava. E depois também entrava aí um bocadinho daquela minha maneira de ser, de não ver, epá, eu vou e depois não vou jogar e vou estar ali um mês e é o mês que ou se tenho de férias. E pronto, e eu se calhar às vezes preferia ir de férias do que poder ser um suplente ou sequer lutar por um espaço que poderia ser meu. Eu sei que esta talk aqui é dedicada às vitórias do passado. Nós daqui a um bocadinho vamos fazer uma antevisão do Euro 2000, mas eu acho que vocês tocaram no Euro 2020, estão muito lá atrás. Podemos antever o 2000 também, se quiseres. Olha, hoje bem nós vamos tarde. ter um jogo com a Inglaterra que é espetacular e eu acho que Sérgio Conceição faz 3 eu à vou acertar Alemanha. no resultado desse jogo. Isto para te dizer, porque desta vez com o Covid, Fernando Santos, sabe, nós já falámos disso e eu tenho muito essa curiosidade, que são, como é que tu geres 3 jogadores que não é irem ao banco, é vão Hoje- para a bancada? Ainda hoje estávamos a falar nisso, eu, o Dauto e o Costinha, hoje à tarde estávamos a falar. Não sei se acabou por estar em direto essa parte da nossa conversa, mas pelo menos em off conversámos. E acho que não tem problema nenhum nós assumirmos que há ali 4 jogadores que se calhar vão andar a partilhar entre eles, 4, 5 jogadores Mas vão é andar a partilhar duríssimo, Dani. Exatamente. Tu vais fazer um campeonato É europeu porque e vais para a bancada. vão treinar, vão trabalhar como aos outros e depois não vão jogar. E Isto depois porque não vão ser entrou opção. naquela tua conversa que tu estavas a E- ter da escolha, não é? Tu Da fazes escolha- essa escolha. Exatamente, eu acabei por fazer essa escolha, consciente ou inconscientemente, mas acabei por a fazer e tenho noção disso. Eu lembrava-me que aquilo não vai acontecer, não vai acontecer, então se calhar não vale a pena. Burrice, sinceramente, burrice, porque estar lá. Pois, porque o mas facto de naquele estar momento lá pode surgir uma pode oportunidade. surgir uma oportunidade, Não estás pode à haver espera, alguma lesão, pode haver mas- um castigo, pode haver uma Exatamente. situação, a equipa pode necessitar, o treinador pode mudar de ideias, tu podes demonstrá-lo nos treinos e deves. Mas sabes o que é que se chama isso? É. Maturidade. Pois, É que depois a exatamente. idade dá-nos esse Dá-nos caldo. dá-nos essas coisas. É- E por isso é que eu digo sempre que agora posso dizer uma coisa e raciocínio na memória, pegando naqueles momentos e tento identificar. Mas tenho a perfeita noção de que naquele momento eu não queria ir para ser suplente. Sim, era assim tão simples Ele não como quis isso. ir para ser suplente, como diz o outro, portanto estava ali a dúvida entre o Costinha e tu foste e fizeste um brilhante europeu. Já agora vamos promover às pessoas. Amanhã, no Jornal das 8 e no Diário do Europeu, em Geração de Ouro, Nuno Gomes. Hein? Vai ser uma bela entrevista. Sobretudo, Entrevistado por uma grande jornalista, que por acaso agora não me lembro no nome. tens vagamente uma ideia que é. Sobretudo porque vamos descobrir, eu acho que esta questão das entrevistas tem esta coisa gira de histórias que as pessoas não sabiam, de umas férias. Eu digo só isto hoje e amanhã depois vocês sabem o resto. Cara dele. 2000, Férias. 2000. Não, vamos a 2000. Férias. Pronto, mas olha, vai muito por aí, naquilo que o Dani estava a referir-se. Eu também, se formos a ver, eu também quando partimos para o Europeu de 2000, não era a partida daqueles jogadores que iria ser mais utilizado. Pauleta, Paulo Sapinto, não era? Primeiro porque... Só que o problema é que o Pauleta não pode jogar o o primeiro Pauleta jogo e joga estava ele. castigado para o E o primeiro Sá- jogo e o Sá seria também o não. Sá. E o Sá também não. O Sá não jogou porque Jogaste se tu. lesionou 2 dias Exatamente. ou 3 Foste antes. celebrar o gol com ele? Exatamente. Não foi? Antes E ele depois desse, faz o terceiro gol. antes Estás a ver? desse Está aí desse o- jogo, está aí o Sá, o ensinamento. o Sá lesionou-se. Burro. Burro eu. E o Mister Humberto Coelho viu-se obrigado. Epá, vou ter que pôr num gol. Olha. E pronto. Vês que porque é bem que que nos depois me saiu. perguntam porque é que os E que nossos bem que nos programas são saiu. sempre a rir, não é? É isto. Ou seja, Não, mas
O Europeu de 2000, para mim pessoalmente, foi a minha lâmpada de lançamento também naquilo que é o dar-se a conhecer internacionalmente, não é? Porque Era jogador do Benfica? Fiz um grande europeu, correu-me bem, a seleção fez um grande europeu, chegamos às semifinais, às meias finais, e depois eu fui para a Fiorentina, depois disso. Com a França. Sim, Depois há, a França tinha depois há um equipaço. 2002, que é uma coisa que nós Não me lembro. temos que apagar, não é? Seguimos em frente para 2000. Não vamos falar Depois deste temos o Mundial. maravilhoso E depois 2004. temos o maravilhoso 2000, onde ele também não está mal, não é? Pois, Ele também não teve mal, não tiveste nada mal. Não, mas terminou em tragédia. Tragédia grega. Pois, exato. Faz um belíssimo Faz uma gol tirada contra a da Espanha, bancada. Marquei um golo contra a Espanha. que é decisivo. que acabou por ser decisivo porque precisávamos de ganhar à Espanha para não ir para casa mais cedo. A viagem não era muito longa também, mas era mau para a nossa seleção ter sido afastada logo na fase de grupos num europeu que estávamos a organizar. Não é? Vocês Portanto, sentiram... esse golo foi importante para a nossa seleção para nos manter em prova, e acho que Sentes a partir que muda? daí... A partir É isso que eu daí, ia dizer. a própria ligação que os próprios jogadores começam a sentir com os portugueses mudou um pouco, e a seleção começou ali numa onda crescente até à final. Mesmo, eu lembro-me, eu estava a ver o jogo com a Inglaterra e estava por trás de onde o Beckham marca o livre, o canto. O penalti. O canto. O canto do canto. golo. Estou por trás e estou a ver o Lampard, e o Lampard tinha jogado comigo no West Ham, e eu conhecia-o, sabia... Ele tinha jogado contigo ou tu é que tinhas jogado com ele? Ele é que jogou comigo, ele e o Ferdinand ainda estavam ali nos miúdos, e eu já estava na primeira equipa. E lembro-me, e começo a ver, e estou assim por trás, e estava na bancada, estava lá em cima, começo a descer as escadas e aos berros lá para dentro: cuidado com o Lampard, que ele está sozinho. Ninguém te ouviu. Cuidado, ninguém me ouviu. Ninguém me ouviu, e depois ele acaba por marcar o gol, e eu, não pode acontecer. Como é que isto foi possível? Portanto, o que tu pensaste Sofri foi como é que isto foi possível. tanto. Foi a primeira coisa que tu pensaste. Mas também não é? digo outra coisa: sofri, e depois, afinal, recusei-me ir ver. Porquê? Recusei-me ir ver, porque quando percebi qual era a equipa, disse: não vou. Qual era, porque tínhamos feito o primeiro jogo contra a Grécia, E tínhamos perdido. e da maneira como perdemos, e a ver como é que eles iam jogar, eu achei que na altura que o treinador deveria ter formado a equipa de outra forma para poder, na eventualidade deles marcarem um gol, que foi exatamente como eles tinham planeado. Aquela jogada de bola parada deles era uma coisa planeada, e depois fecharam-se todos. Pronto, e eu disse: não vou. Nuno, vocês vêm de uma geração recheada de títulos, recheada de talento nas camadas jovens. Faltou na vossa geração esse título de seleção A? Acho que sim. Perto. Acho que essa geração merecia. Eu, tu, o Beto, o Kim, Sim. o Mário Silva. Tivemos alguns que chegaram lá em cima. Tivemos o Depois já disse o Agostinho, o Edgar, Agostinho, acabou por ir Ramírez. também lá para fora, o Agostinho Ramírez também. Mas acho que a qualidade que tínhamos ali naquele plantel, os nossos laterais, o Mariano e o Rui Oscar, fazem carreira na primeira e segunda liga. O Carlos Filipe acabou quase também por não fazer. O Bruno Carlos teve muitas lesões. O Madureira, que era o nosso capitão e que com 15 anos já tinha os joelhos era craque. Esse tinha um pé esquerdo, qual eu? Esse tinha um pé esquerdo que era uma coisa. Mas como é óbvio, depois O facto de ter ficou a estado em faltar. algumas situações, nomeadamente em 2000, depois em 2004. Sim, essa geração que apanhou muito 2000, quase toda, não é? Aquela geração, tu falas em geração de ouro. Não é bem a mesma coisa, sim, eu sei aquela o que vais geração que foi campeã do mundo em 89 e aqui em 91 em Lisboa, não é? E um em Lisboa. E contra o depois Brasil. nos séniores essa seleção não ganhou nenhum título importante, mas teve presente nesse 2000, é do Euro 96, não, 96 sim, e 2000. Mas a questão é que quando tu chegas, por exemplo, a 2004, já tens uma seleção muito misturada. Sim, Tens jogadores ainda, muito Rui Costa, antigos. Figo. Não, aliás, termina aí a geração de ouro. Mas depois já tens uma mescla de... Já tens Ronaldo, por exemplo. O João já não vai. Tens Postiga O também. João já não vai. Não. O João já não mas estava vai. ainda o Vai Fernando o Couto, Vítor também já não vai. O Figo, Vai o Rui Figo Costa. e o Rui Costa. Sim. Sim. E, Mas em 2000 é que eu acho que havia uma boa mescla. O Abel Xavier, tinha muitos o dessas Paulo muita gente Bento, duas equipas campeãs do mundo. Tu,
Agora, o Luís, o Figo, como é o óbvio, Rui Costa. ficou a faltar. Eu acho que essa geração merecia ter ganho um título internacional a nível sénior. Até porque marca o arranque, nós nunca mais falhámos. Nós vínhamos de falhar sim, 98 e depois 2000 nunca mais falhas. O jogo era atrativo, era bonito. Um bom futebol. E, portanto, mas é assim, acontecem estas coisas e é mesmo assim, não se pode ganhar sempre, e Portugal também nunca tinha ganho. E felizmente ganhou, acabou por ganhar em 2016, ao fim de em algumas vezes estar perto e de não ter conseguido. Tentámos e tanto tentámos que depois enganámos Lá se conseguiu. os franceses em 2016. Por isso é que eu agora tenho medo deles na fase de grupos. Os alemães. Temos que aprender a enganar os alemães. Pois Não é fácil. Os alemães também nós normalmente... Nos enganamos. Já. Nós, Olha, vamos sub ligar a Sérgio 18 Conceição, por falar em Euro Mas enganou 2000 e bem. alemães. Vamos Fez- ligar a fez um Sérgio hat-trick, Conceição. fez um Mister, hat-trick. como é que é? Como é que se faz? Mas eu acho que, Fez de um facto, hat-trick. por acaso é uma pena. Vocês concordarão comigo, esta coisa hoje em dia que se vive muito fechada ao nível dos clubes, porque acho que Sérgio era a pessoa ideal para comentar esse Portugal-Alemanha. Que vai dar dia 19 na TVI. Vamos fazer aqui o convite em direto. Olha, Mister, na Sérgio, Alemanha. é avançar. Exatamente. A Alemanha que, muito por culpa desses 3 golos que o Sérgio Conceição marcou, foi afastada desse europeu nessa fase de grupos e a partir daí fez ali uma reestruturação muito grande na Do sua próprio federação, futebol alemão, uma sim. revelação no próprio futebol alemão que começaram depois a ganhar a tudo e todos. Portanto, o que tu queres dizer é que a culpa é do Sérgio Conceição, é isso? bocadinho. É um bocadinho isso. bocadinho. Pronto, fica aqui Não sei se registado. ele estará a ouvir ou não. Ou seja, Não. a culpa foi tua. Alguém manda depois o recado. Estavas a dizer que tens medo do nosso grupo? Não tenho medo do nosso grupo. Não tenho medo de ninguém. Não tenho medo. Não, tenho, mas não tenho medo do nosso grupo. Não tenho medo do nosso grupo. Qual é o jogo para ti chave? É o primeiro. É o ganhar primeiro já a Hungria. É já o primeiro. E depois a seguir ao primeiro é o segundo e depois o Exatamente. terceiro. É jogo a Jura? jogo. É mesmo assim. Oh, para quem jogo não a sabe, não tem nada que Não saber. complica. Aritmética não sou melhor. Portanto, isto é o ABC do Campeonato da Europa. São 3 jogos na fase de grupos. vencê-los. Pronto, O e é jogo mais vencer. importante é sempre o próximo. Pois, normalmente. Mas cuidado com esta Hungria. A Hungria é de facto muito forte. Agora, se olhamos para Portugal, para os jogadores, para o Obviamente. selecionador, para o Palmarés, e depois olhamos também para a França, para os jogadores, para o Palmarés, para a Alemanha, a mesma coisa, não podemos pensar que há a possibilidade, por muito remota que Sim, seja, de perder com É ganhar, com a Hungria. é ganhar e ganhar, não há outra Podemos. hipótese. Tem Se que queremos ser. ser campeões da Europa, temos que... Mas eu tenho aqui uma pergunta para vos fazer aos dois, que é, nós estamos há um ano quase sem público nos estádios, Já e sei, tu vais já sei. jogar Com no 60 mil, Puskás vai. Arena com Eu não. tu, Portugal. Se não tínhamos a certeza, então apostava já a ganhar. Gostava já. Vamos Fácil. jogar no Puskás Arena completamente cheio e cheio Sim. de húngaros, obviamente. Depois jogas com a Alemanha também em Munique. É a Munique. primeira vez que isto acontece. Isso pode ter um peso, Nuno. Pode ter a sua influência, mas eu acho que os nossos jogadores não vão sentir, Distrair-se. não vão sentir muito Poucas na mulheres ao pele jogo. essa influência. Como é óbvio, a seleção húngara vai ter um apoio extra, não é? E também nós não sabemos qual será também, mas acho que não. Já nestes últimos amigáveis já houve público, já houve um pouco o cheirinho daquilo que era antigamente. Vai ser uma novidade. Eu acho que Vai ser um sim, bocadinho mas é capaz de um regresso. não influenciar tanto. Pode ser, se calhar, no início que faça alguma confusão. Agora parece que estamos a falar que faça alguma confusão aos jogadores, ouvir pessoas nas bancadas, não é? Porque tiveram tanto tempo sem. Mas acho que não é isso que vai influenciar ao resultado. Como é óbvio, vai favorecer a equipa húngara. Mas se eu estou com o Dani, a nossa seleção, teoricamente o jogo é o mais acessível, é este contra a Hungria. Não há jogos Como é óbvio, fáceis, na diz lá. prática depois na prática nós temos que provar esse favoritismo. Exatamente. Olha, Mas lá está, não- se não o provarmos contra a Hungria, depois ter contra a que provar França. contra a Alemanha, contra a França, fica mais difícil. Nós os dois daqui a pouco vamos estar a conversa muito sobre este Euro 2020 e preparativos e antevisões e tudo isso. Qual foi o teu jogo mais importante pela seleção? Não sei, talvez no Qatar. Há pouco falava Portugal-Argentina. aquele Portugal-Argentina, levámos uma Tens que ir massacre. ver. Manda as pessoas em casa ver o Portugal-Argentina no Qatar 95. Ganhamos 1-0 com o gol do Dani. As imagens devem ser em preto e branco.
Tão Mas bom. pronto, mas estamos lá, estamos lá. Tão bom. Acho que a esta hora está alguém a transcrever do filme para ir nos arquivos da RTP. Tão bom, preto e branco. Não, já era a cor. É teu amigo. Já era a cor. É teu amigo, ela. Já era a cor. já era a Tão cor. incrível. Já Não, era a foi cor. esse jogo, foi brutal. Sofremos um massacre, o que fartou-se de fazer Sim. defesas e depois lá conseguimos marcar o gol contra uma seleção que acabou por ser a campeã. Sim. Mas eu recordo-me do primeiro. O primeiro em que tivemos ali momentos, tivemos um Honduras, jogador pois foi. expulso. O Carlos Filipe foi expulso logo aos 2 minutos. Na primeira jogada ou segunda jogada do jogo. Ele é expulso. Os honduranos eram pequenininhos, ele era Foi enorme, nesse jogo tinha ou foi depois contra a 1,83 m. Holanda que fizeram aquele, Não, isso depois aquele é livre? contra a Holanda. Aquele livre. O livro foi contra a Holanda, mas nesse eu lembro-me, e há um bocado comentava isso com o Bruno, eu quando estávamos a ir para o balneário, o Carlos Filipe veio falar connosco e disse: pá, eu se sendo expulso, vermelho direto, eu vou ficar pelo menos 3 jogos fora. Fase de grupos são 3 jogos. Epá, se nós não passamos, eu nunca mais jogo a bola na vida. Porque praticamente era assim. Eu lembro-me dessa Porque conversa. ali é que era o palco Ele era a pedir aquele, aos era aquele, colegas era para aquele nós- mundial. Para nós ganharmos os É jogos, pá, que era fogo, para ver se ele podia lá vocês ter façam lá. hipótese ainda de Vocês- jogar. Que é para poder jogar e poder se mostrar e poder estar presente. Que era importante, porque aquilo era um patamar, era um momento E em até que porque se podíamos perdéssemos dar esse o jogo, salto. se calhar iam puxar as Pois. orelhas a ele. não é? Pois, expulsão aos 2 exatamente. minutos. Também isso. Mas, portanto, e lembro-me, e depois ganhámos o jogo, estávamos a perder por 2-1, depois empatámos 2-2 e 3-2 e vencemos, e depois acabámos por passar à fase seguinte, fizemos um Mundial fantástico e lembro-me dessa conversa e da importância. E depois, e os golos, o Nuno marcou um, eu marquei outro e depois dei outro. E lembro-me da emoção que foi e dos momentos que nós conseguimos viver. E atenção, nós fomos para o Qatar em 95, tivemos lá um mês e aquilo não se passava Nada. mas nada, não é nada como agora que se Sim. fecham nos quartos, era não se passar nada, Pois não. zero. Olha, eu quero saber Zero. uma coisa. Fomos Vocês ao vestiram, deserto, lembras-te? vocês vestiram a Fomos ao camisola. deserto. Ainda conseguimos arranjar lá um dia que fomos passar para um hotel onde tinha uma comunidade do Ocidente, Pronto. mas muito Para aí. pequenina, e mais não digo. E mais não. Não, para o hotel não. Atenção que não fomos para o hotel, fomos para a praia do hotel. Sim. Nuno, primeira vez que um miúdo com 14, 15 anos veste a camisola da seleção, o que é que É sentes? fantástico. É fantástico. Sentimos grandes, Importantes. importantes, e ouvir o hino emocionava e emociona sempre, mas naquela altura nós começamos a pensar muito, sei lá, eu lembrava-me muito, eu quando era miúdo cheguei a ver na televisão 84, o Euro 84, o Chalana, Jordão, e pronto, devia ter 9 ou 10 anitos. E, portanto foi sempre essa a minha tua referência, não é? ambição, o meu sonho, um dia que gostava de ser eu ali com aquela camisola. E quando isso acontece pela primeira vez, nós emocionamos-nos e na altura de ouvir o hino arrepia mesmo, e portanto sentimos ali um orgulho muito Imenso. grande. Um orgulho Vocês muito grande. têm a capacidade naquela altura, ou tiveram a capacidade naquela altura, com aquela idade, de perceber para quantos miúdos queriam estar ali? Não, não muito, quer dizer, enquanto jovens e a passar a viver as coisas, repara que muitas vezes nós estávamos a viver as situações consecutivamente. Então, quando nós chegámos do Qatar, em que andávamos na seleção, tínhamos Sim. a seleção de sub-18, Fazíamos depois às passámos às Esperanças, depois íamos aos AS, depois tínhamos os jogos das nossas equipas. Sim. Aquilo era, mas se calhar- as coisas estavam a acontecer. Eu, pelo menos, Indo- isso comigo passou-se. Indo Foi de tudo encontro muito, muito rápido. À pergunta, tu lembras-te, eu acho que estavas em Troia, uma terra que te é Conheço bem mal. familiar. Antigamente havia, ainda há, mas é diferente. Agora chama-se Lopes da Silva, o torneio Lopes da Silva. Antigamente havia o torneio de interassociações Sim. e nós vinhamos, era sub-13 e sub-15. E no nosso ano foi a primeira vez que a Federação Portuguesa de Futebol decidiu criar uma equipa de sub-15. A seleção de sub-15. Fomos os primeiros. Pois foi. Tinham E a que começar com base vocês. dessa seleção sub-15 saiu desse torneio de interassociações, que era a Associação de Futebol do Porto, de onde eu vinha, porque jogava na Boa Vista, a Associação de Futebol de Lisboa, onde jogava o Danias, todas as associações do país se reuniam aqui no Jamor e faziam um torneio. E, portanto, a base dessa seleção nacional de sub-15 foi Esse torneio. esse torneio. E nós, depois desse torneio,
fomos todos para Troia, os pré-selecionados, éramos... casa. Não foi para a Ainda tua não casa. tinhas casa Ainda não lá. tinhas- Se calhar foi a partir daí que tu começaste, um dia vou vou comprar uma casa aqui. Em memória. Mas éramos uns 40 e tal. E houve malta que ficou pelo caminho, não é? E- Olha, meus amigos, nós ficávamos meia aqui hora, o se faz resto da favor. tarde, mais meia hora, mais uma hora. A seguir também, os convidados não são maus, é o Pedro Cara e o Madger. Imaginem só a qualidade do painel que vem a seguir. Eu e o Nuno voltamos depois um bocadinho mais tarde para falar, imaginem, a antevisão do Euro 2020. Consegues fazer? Maravilha. Estamos aqui de volta, Já até não é já. do Vou ver se é 2000. possível.